Glória a Deus. Quem já tem sentido a presença de Deus aqui? Amém. Queridos, o culto é algo tremendo, né? Porque o culto, ele mexe conosco em todas as áreas da nossa vida, no nosso emocional, no nosso espiritual. O culto, ele não tem que ser emocional, ele tem que ser espiritual. Porém, a gente pode sentir no emocional, é permitido sentir. É permitido, Deus quer que você sinta também a presença dele. Mas acima de tudo, nós temos que agir mediante a nossa fé. Eu louvo a Deus pelo ministério de louvor e eu peço graça a Deus, que Deus me dê graça para continuar mantendo essa atmosfera de adoração que já contagiou o ambiente. Que eu possa ter graça para continuar, mediante a ministração da palavra, colocando o seu coração, a sua mente, o seu espírito na presença de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler do versículo 22 ao 27. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22 ao 27. Quem achou diz amém? Amém, glória a Deus. Então, enquanto você se localizou na Bíblia aí, encontrou um endereço, né, do versículo bíblico que nós vamos estar meditando nele nessa noite, antes de eu dar prosseguimento, eu quero honrar aqueles que nos visitam. Para nós é uma alegria muito grande ter aqui conosco visitantes, né? Então eu vou citar o seu nome, eu gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho para a gente poder saudar você e abençoar a sua vida. Vamos começar aqui com o Tiago, né? Filho da irmã Eli, irmão da Thaisa. Eu conheço o Tiago desde quando ele nunca foi pequenininho, irmão, já era grande. O homem já era grande, né? Tiago está aqui conosco, glória a Deus pela sua vida. Temos aqui o irmão Joel e o Leandro, né? Pedir para que os irmãos fiquem em pé também. Temos o Antônio conosco. Aí tem um casal aqui na frente com uma criança que eu não peguei o nome de vocês, mas gostaria que vocês ficassem em pé nesse momento também, para que nós possamos saudar vocês também. Irmãos, vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar, que Deus abençoe a vida de vocês. Para nós é um motivo de muita alegria tê-los conosco. Bom, nesse momento, vamos passar a leitura da palavra. 1 Coríntios 9, versículo 22, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém, igreja? Queridos, esse texto aqui ele é profundo e ele é bem pertinente a esse momento que nós estamos vivendo agora. Quantos têm acompanhado as Olimpíadas aí? Quantos têm visto aí algumas? Eu também tenho visto, irmãos, algumas coisas. Eu gosto do esporte, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando à igreja de Corinto
e ele está usando a sua própria vida como exemplo para exaltar a flexibilidade do amor, no sentido de ganhar almas para Cristo. Muitas vezes nós somos tentados pelo orgulho que muitas vezes está no nosso coração, a achar que do nosso jeito sempre é o certo, sempre é o melhor. E o apóstolo Paulo, ele vem para quebrar muitas vezes esse entendimento no coração da igreja, no coração dos crentes daquela época, nos nossos corações hoje. Ele começa a mostrar que às vezes nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos gostos pessoais, das nossas tradições, para que a gente possa alcançar o coração das pessoas e levar até elas Cristo. E quando ele fala um pouco sobre isso, ele vai falando que ele vai se aproximando das pessoas. Ele se aproximou dos judeus, que era o povo da lei, como aquele que estava vivendo debaixo da lei, mas sem estar vivendo debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. Ele também se aproximou dos gregos, dos romanos, como se ele estivesse vivendo com eles sem lei, mas também debaixo da lei de Cristo. E ele diz: me fiz fraco, como se fosse fraco para ganhar os fracos. Me fiz tudo para que de alguma maneira pudesse trazer alguns para Cristo. O propósito da minha vida não é somente receber o Evangelho, mas ser participante e proclamador desse Evangelho que salva, que restaura, que cura. A minha vida consiste em proclamar a Cristo. A minha vida é Cristo. Eu vivo para exaltar a Cristo, eu vivo para glorificar a Cristo, eu vivo para anunciar a Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Só que ele vai mais adiante, e aí ele começa a usar o exemplo dos jogos, né? Ele começa a usar o exemplo dos jogos, das Olimpíadas, que já existia naquela época, e ele começa a usar isso como exemplo. E se nós pegarmos um pouco a história das Olimpíadas, nós vamos entender que as Olimpíadas elas começaram lá no ano 776 a.C., na Grécia, envolvida com muito misticismo, com adoração aos deuses mitológicos dos gregos, né? A pira mesmo, o fogo que fica ali aceso, ele tem a sua origem numa crença mitológica de que Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses para entregar aos humanos. E a partir daí eles passaram a desenvolver a crença de que uma chama deveria continuar acesa durante todos os Jogos Olímpicos. E na época, vamos dizer assim, no período das Olimpíadas da Antiguidade, a corrida que os homens desenvolviam, ou que eles participavam, eles corriam nus, né? As mulheres não participavam, mas os homens participavam e corriam sem roupas. Então, a cultura grega, ela sempre foi muito dada a essa questão da permissividade, da imoralidade sexual, não havia muito cuidado com o pudor, mas tudo isso fazia parte do contexto das Olimpíadas na Antiguidade. Em 391 depois de Cristo, Teodósio aboliu muito do que era praticado antes de Cristo nas Olimpíadas e começou a dar um novo rumo para a questão das Olimpíadas. Mas nós precisamos entender que Olimpíadas é algo que começou relacionado a misticismo, a exaltação a deuses mitológicos, havia toda uma crendice, havia questões relacionadas à imoralidade, porém, tirando tudo isso, existia o esporte. E eu vejo que o apóstolo Paulo aqui, ele com muita sabedoria, ele passa por cima de tudo isso. Vamos deixar de lado as crendices, vamos deixar de lado a mitologia, vamos deixar de lado a imoralidade e vamos focar no esporte. Vamos focar no que nós podemos aprender olhando única e exclusivamente para a prática esportiva. E aí ele diz: vocês não sabem que todos que correm nos estádios correm, mas somente um leva o prêmio? E ele começa então a trazer para a igreja uma lição, um ensinamento, usando como base de fundo, como pano de fundo, a prática esportiva da corrida, que era vamos dizer assim, era um dos esportes mais, vamos dizer assim, próprios da Olimpíada, talvez um dos mais marcantes nos Jogos Olímpicos. E aí ele começa a dizer: todo aquele que luta, de tudo se abstém, e o fazem para alcançar uma coroa perecível, corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Aí ele começa a dizer: eu assim corro,
não como coisa incerta. Combato não combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele começa a encarnar na sua própria vida a postura e as atitudes de um atleta vitorioso, para trazer para a igreja a visão de, vamos dizer assim, traçando ali, através da imagem de um atleta vitorioso, a proposta de sermos crentes vitoriosos. E traçando, vamos dizer assim, esse perfil de crente vitorioso, olhando para as atitudes de um atleta vitorioso. E aqui eu começo então a traçar o que eu quero compartilhar com os irmãos. O tema que eu quero tratar aqui com os irmãos essa noite é: o cristão vitorioso, assim como um atleta vitorioso, precisa desenvolver algumas atitudes para que ele também possa vencer. Irmãos, eu ouvi falar do espírito olímpico essa semana. E o espírito olímpico, ele se faz presente nas Olimpíadas. É o espírito que está nos atletas. O espírito olímpico, ele trabalha no coração do atleta para que ele desenvolva todo o seu potencial atlético, para que ele dê tudo de si e ele possa alcançar uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. Mas quando nós trazemos isso para o contexto cristão, nós temos que entender que aqui nós não estamos tratando do espírito olímpico, aqui nós estamos falando do espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ele não vem com o propósito de transformar pessoas em atletas, mas de transformar pessoas em cristãos, em servos e servas de Deus, que depois de cumprirem a sua missão aqui na terra, não vão receber uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, mas vão receber uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, uma coroa de justiça, uma coroa de vida no céu, porque serviram a Deus aqui na terra. Então nós precisamos entender que existe um paralelismo, né, entre aquele que vence como atleta para aquele que precisa vencer como um cristão dentro da sua jornada cristã, de vida cristã aqui na terra. E eu quero traçar esse paralelismo para você nessa noite. A Bíblia nos fala, irmãos, de coroa, e existem 4 coroas que são prometidas aos crentes na Bíblia. A primeira coroa é a coroa incorruptível, que é mencionado exatamente aqui em 1 Coríntios 9, no versículo 25, onde diz que todo aquele que luta se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Essa coroa aqui, ela fala da característica daquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, fala da qualidade daquilo que Ele tem preparado para nós como prêmio, a nível de vida na eternidade. E esse prêmio é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Então a coroa incorruptível, ela fala, irmãos, dessa herança que não murcha, dessa herança que não perece, mas permanece para sempre. Então a primeira coroa, ela fala de uma herança que Deus tem preparado para você em Cristo, que não perecerá. Porque aqui é traçado um paralelo entre a coroa que os atletas conquistavam naquela época, que era uma coroa de folhas de louro ou de folhas de oliveira. Passava um tempo, aquelas folhas murchavam. A coroa que Deus tem para você, ela não murcha, ela permanece para sempre. É uma coroa eterna que Deus vai entregar para você, assim como a qualidade de vida que você vai receber no céu. A segunda coroa que nos é prometida está lá em 2 Timóteo 4:8, onde diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós herdamos essa coroa que exalta a justiça de Cristo. Essa coroa é preparada para aqueles que exaltam a justiça de Cristo na sua vida, mediante a graça de Deus. Somos justos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos justos porque foi imputada sobre nós a justiça de Cristo na cruz. Quem vai receber aquela coroa? Todos os crentes que vivem debaixo da justiça de Deus e que proclamam o evangelho da justiça de Deus pela graça, para que mais vidas aceitem a Jesus, apressando a vinda do Senhor, apressando o retorno do Senhor, para aqueles que amam a vinda do Senhor. A terceira coroa é a coroa de glória, que está lá em 1 Pedro 5,4, que diz assim: ora, logo
que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível ou a incorruptível coroa de glória. Esta palavra e esta coroa, vamos dizer assim, essa coroa ela é prometida como uma coroa de vitória para todos aqueles que viveram em Cristo nessa terra e se identificaram com Cristo, vencendo os desafios da vida. Cristo é o vencedor, Cristo é o Rei da glória, e aquele que com Cristo caminhou nessa terra e venceu as dificuldades, a exemplo de Jesus, também será coroado com uma coroa de glória. Amém, igreja? E a última coroa, Apocalipse 2:10, é a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa é para todos os crentes, mas especialmente para aqueles que suportam sofrimentos e que enfrentam corajosamente a perseguição por causa de Cristo, ao ponto de suportar a morte, se necessário for, por amor a Jesus. Aqueles que enfrentam o mundo, enfrentam o sofrimento do mundo, a perseguição que o mundo impõe, e até mesmo a morte imposta por amor a Cristo, para essas pessoas está proposta e reservada a coroa da vida. Então, irmãos, seja qual for a coroa, para cada um de nós, para o crente vitorioso, está prometido um prêmio que será entregue nos céus, depois que você passar pela sua jornada aqui na terra. Mas até chegar lá, nós temos que enfrentar os desafios, nós temos que vencer as dificuldades, nós temos que nos manter fiéis a Deus, nós temos que cumprir aquilo que nos foi ordenado pelo Senhor, porque a salvação é pela graça. Quem aceitou a Cristo foi salvo pela graça, mas conquistar uma vida cristã vitoriosa demanda esforço, demanda entrega, demanda, irmãos, investimento de tempo, de energia, né? Você pode ser um crente salvo e viver uma vida de qualquer jeito, uma vida sem brilho, uma vida está salvo, mas está vivendo uma vida de qualquer jeito. Ou você pode ser um crente salvo que vive uma vida pujante, uma vida que faz a diferença, uma vida relevante. Isso cabe a cada um de nós escolher. Você pode ser um cristão que está correndo, mas não está chegando a lugar nenhum em muitas coisas. Ou você pode ser um cristão que está correndo e alcançando situações de vitória com Deus, que vai fazer de você não somente um crente vitorioso, mas alguém capaz de levar vitória a outras pessoas. Então a Bíblia diz: nem todos correm, mas somente um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, a maneira como nós corremos, ou a maneira como nós vivemos, ou a maneira como nós levamos a sério a vontade de Deus, vai nos colocar numa condição de vitorioso ou não em muitas coisas relacionadas à nossa vida cristã. Aí eu pergunto para você: você quer correr e alcançar o prêmio? Quem quer correr e alcançar o prêmio aqui? Então eu quero trazer algumas propostas para você. A primeira proposta: se você quer ser um cristão vitorioso, se você quer ser um cristão que vai correr e vai alcançar o prêmio, você primeiro precisa se preparar para ser ferido, machucado e não desistir. Amém? Fala para o seu irmão aí: prepare-se para ser ferido e machucado, mas não desista. Irmãos, atletas se machucam, sim ou não? Atletas são feridos ou eles mesmos se machucam, e às vezes a machucadura ela é grave, e isso abala muitas vezes o atleta, né? Eu estava vendo a história da Rebeca Andrade, né, que é a nossa maior medalhista na ginástica olímpica, e ela passou por 3 cirurgias, irmãos, no joelho, no ligamento cruzado anterior do joelho. Ela passou por 3 cirurgias nesses ligamentos. Em outras palavras, ela poderia ter aposentado a chuteira, sim ou não? O ferimento que ela teve, a machucadura que ela teve foi bastante grave. Mas nós vimos ela agora esses dias aí,
ganhando medalha de prata, né? Ganhou acho que 2 medalhas aí para o Brasil, e saltando. Eu fiquei impressionado com aquilo, irmãos, porque eu não sabia dessa situação. Ela se machucou, ela foi machucada, mas ela deu a volta por cima e conquistou a vitória. O que eu quero dizer para você? Que muitas vezes eu e você, como cristãos, também somos machucados. Eu e você, muitas vezes, como cristãos, também somos feridos. Às vezes, na caminhada cristã, nós passamos por situações em que nós somos machucados, somos feridos. Às vezes somos feridos porque estamos ajudando alguém, e de repente aquela pessoa que nós estamos ajudando, ela nos fere, ela age com ingratidão para com a nossa vida, e aí a gente se machuca, a gente se fere. Às vezes somos feridos, irmãos, dentro da igreja, no relacionamento com irmãos dentro da igreja, às vezes por um motivo ou outro, por um deslize, por uma palavra mal colocada, por uma atitude errada que o irmão teve conosco, a gente é ferido. Às vezes somos feridos no nosso casamento. Quem é casado aí? Às vezes dentro do casamento somos feridos. Somos feridos às vezes dentro do nosso casamento. Somos feridos, irmãos, em várias situações da nossa vida. Aí eu pergunto para você: por que você foi ferido no seu casamento? Por que você foi ferido dentro da igreja? Por que você foi ferido por ajudar alguém? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir de estar na igreja? Você vai desistir de continuar ajudando as pessoas? A proposta de Deus para mim e para você é que a gente passe por essas situações de ferimento, de machucadura, mas não venhamos a desistir. Não venhamos a desistir. Irmãos, assim como um atleta que se machuca, mas permanece firme no propósito de continuar, assim também devemos ser cada um de nós. Nas Olimpíadas não tem MMA, mas, irmãos, eu fico, às vezes quando eu assistia essas lutas, às vezes eu via lá que o lutador, ele saía do octógono, né, com o rosto todo deformado, parecia que tinha sido atropelado por um caminhão, a orelha parecendo um bolinho de chuva, nariz torto, sangrando. Aí eu falo: meu Deus, será que volta? Passa um tempo, está lá, a pessoa está lá lutando de novo, lutando de novo. Por quê? Porque faz parte do ser atleta, faz parte da identidade que aquela pessoa tem como atleta, e nós temos que trazer isso para a nossa vida também, irmãos. Sermos feridos, sermos machucados, são situações que nós temos que passar e vivenciar, porque faz parte da nossa identidade como cristão. Se existe uma pessoa no mundo que foi preparado para ser machucado, ferido e não desistir, é o cristão. Não tem ninguém melhor do que você e do que eu para passar por situações de ferimento, de machucadura e permanecer firme e não desistir. Não desistir de continuar amando as pessoas, não desistir de continuar na igreja, não desistir de continuar no nosso casamento, não desistir porque fomos feridos ou fomos machucados, irmãos. Por quê? Porque dentro de nós, preste atenção no que eu vou dizer, dentro de nós foi colocado o amor de Cristo, e isso tem que fazer toda a diferença. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo está derramado no seu coração. O amor de Cristo está derramado no meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Cristo está dentro de nós, e não é qualquer amor. O amor de Cristo é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor descrito em 1 Coríntios 13, e depois diz assim, que o amor de Cristo sempre vence, ou que o amor de Cristo nunca falha. Eu gosto muito da versão que diz, porque o amor sempre vence. Irmão, Jesus, ele foi provado no seu amor, quando ele foi agredido, sim ou não? Jesus foi agredido, irmãos? Jesus foi zombado, ridicularizado? Jesus foi traído, irmãos? Jesus foi abandonado? A minha pergunta é: traído, abandonado,
agredido, ele desistiu de amar aquelas pessoas? Ele desistiu de amar quem o feriu? Ele desistiu de amar quem o traiu? Não. Eu quero dizer para você, o mesmo amor que estava no coração de Jesus e que deu a ele a capacidade de vencer todas essas situações e permanecer firme no propósito de amar as pessoas até o fim, é o amor que está no seu coração. Em outras palavras, você tem a mesma condição, a mesma capacidade de fazer pelas pessoas o que Jesus fez. Você tem a mesma condição de perdoar, você tem a mesma condição de continuar caminhando com quem te fere, porque vai chegar um momento em que essa pessoa também vai mudar. Por quê? Porque o amor, ele não só muda você, ele muda as pessoas que recebem esse amor que está no seu coração. O amor não somente muda o seu coração, ele muda as pessoas com quem você se relaciona, com quem você convive. Mas para isso você tem que pagar o preço de passar por ferimentos, de passar por machucaduras e não desistir. E não desistir. Atletas, eles se machucam. Atletas são feridos no exercício da sua profissão atlética, mas eles não desistem de ser atletas porque se machucaram. Não desista de ser cristão. Não desista de estar em Cristo. Não desista da fé porque alguém te machucou. Às vezes alguém te machuca de propósito, e Deus permite, para ensinar você a perdoar. Porque Deus conhece os nossos corações, amém, irmãos? Se você é uma pessoa que perdoa com facilidade, Deus não vai trabalhar tanto isso na sua vida. Agora, se você é uma pessoa que qualquer coisinha você se melindra, qualquer palavrinha, qualquer atitude que alguém tem contra você te fere, te machuca, Deus vai permitir que isso aconteça para você aprender a vencer essa situação na sua vida. Porque Deus não quer que você seja uma pessoa melindrosa. Deus não quer que você tenha corinho de lagartixa, irmão, fininho, né? Qualquer coisinha arranha, qualquer coisinha sai sangue. O crente que Deus quer que nós sejamos é aquele que tem couro de jacaré. Você joga uma pedra no jacaré, ele joga mais uma. Essa é a maior que você tem. Ele nem sente. Por quê? Porque o couro está grosso. Minha pergunta para você é: o teu couro está grosso ou está fino, irmão? Pergunta para o seu irmão: o teu couro está grosso, irmão? Pode perguntar. Irmão, como é que faz um crente ficar de couro grosso? Passando por essas situações, irmãos. É passando por situações que vão, sabe, vão ensinando a gente a não se ofender com facilidade, a não se melindrar com facilidade. Nós temos que mostrar ao mundo que Cristo faz a diferença, porque Ele está fazendo a diferença na nossa vida. É muito bonito a gente falar que Jesus muda, que Jesus transforma as pessoas, ter aquele discurso bonito para a gente falar para os outros lá fora, mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir que Cristo muda, eles querem ver se Ele mudou sua vida, se Ele mudou você. Porque, irmãos, a mensagem mais poderosa de um evangelho que transforma é a nossa vida transformada, é a nossa vida mudada. Às vezes a gente quer falar de Cristo, mas nós não estamos apresentando com a nossa vida o que Ele fez. E isso, irmãos, vai exigir de nós renúncia, né? Vai exigir de nós renúncia. Então, se nós queremos ser cristãos vitoriosos, assim como um atleta vitorioso, nós temos que saber passar por situações de machucadura, de ferimento, e não desistir de quem nós somos. Eu não vou deixar de ser um atleta porque eu me machuquei. Eu não vou deixar de ser um cristão porque eu me machuquei, ou porque eu fui ferido por alguém, né? Não vou deixar. Cristo nos dá essa condição. Amém, igreja? Irmãos, assim como um cristão vitorioso,
assim como o atleta vitorioso, o cristão vitorioso, segundo ponto, ele precisa aprender a renunciar tudo que for preciso, em função do prêmio que pretende alcançar. Irmãos, renúncia, abdicar de situações que atrapalham o desempenho, isso é muito comum na vida de um atleta. Os irmãos acham que um atleta que corre, corrida, seja lá essas corridas de fundo, ou essas corridas de explosão, ou até mesmo um ginasta, eles comem tudo que eles querem, irmãos? Vão me entupir de chocolate, vão comer churrasco, é assim, irmãos, que acontece? Não. Às vezes um atleta, ele tem que olhar para determinados alimentos, ele tem que olhar para determinadas bebidas, ele tem que olhar para determinados prazeres e dizer: não me pertence, isso não faz parte do meu mundo. Eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio a alcançar, eu tenho que alcançar aquele prêmio. Para isso eu tenho que abrir mão de determinadas coisas, eu tenho que renunciar a essas coisas que me atraem. Tudo isso me atrai, mas eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar. E muitas vezes o que Deus espera de nós é isso, irmãos, que nós como cristãos olhemos para determinados tipos de entretenimento, para determinados prazeres, para determinadas bebidas, para determinadas situações, e a gente diga: isso não é para mim, não faz parte do meu mundo, não faz parte de quem eu sou, então não serve para mim, serve para o outro, mas para mim não serve. É que nem hoje nós estamos aqui na escola bíblica dominical falando sobre bebida alcoólica, né? Ah, pastor, mas beber não é pecado. Pode até não ser, mas lá em 1 Coríntios capítulo 10 diz: todas as coisas que são lícitas, versículo 23, 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Em outras palavras, irmãos, a vida cristã, ela te chama a uma maturidade, aonde você vai viver em liberdade, porém, você vai ter que abrir mão da sua liberdade por amor a Deus e por amor às pessoas. Ah, eu não bebo porque o pastor da minha igreja não permite eu beber. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Às vezes eu tenho que deixar de beber, mesmo que aquilo não seja um pecado, para não escandalizar alguém que vai me julgar e que vai se enfraquecer na fé porque me viu bebendo. Os irmãos conseguem entender isso? Às vezes eu tenho que deixar de fazer determinadas coisas que não é proibido, que não é explicitamente pecado, porque não convém. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. A vida cristã não é para ser vivida como se fosse, irmãos, uma vida baseada em regras frias. A vida cristã é para a gente se viver com maturidade, uma maturidade baseada no amor. Eu tenho que abrir mão disso. Eu posso, mas eu vou abrir mão, por amor àquela pessoa, por amor a esse irmão, por amor a Deus. Isso é maturidade, e nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ter essa capacidade. Muitas vezes, um cristão vitorioso, ele vai abrir mão do que ele pode fazer, por uma questão de amor a Deus, por uma questão de amor às pessoas. Se você vai um pouquinho à frente, ainda em 1 Coríntios 10, diz assim, versículo 31 e 32: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o que, irmãos? Para a glória de Deus. Olha só, quer comais, ou quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, eu tenho que buscar em tudo na minha vida a glória de Deus. E às vezes buscar a glória de Deus em tudo vai me levar à renúncia, a renunciar
E aí eu começo a viver aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se. Negue-se quem? O vizinho, irmãos? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O problema é que tem muito crente que não quer negar a si próprio, não quer negar os desejos do seu coração, e por isso não vence, por isso não avança, por isso não cresce, por isso continua estagnado muitas vezes na sua vida espiritual, não consegue ter vitória no seu crescimento espiritual, não consegue ter vitória no seu amadurecimento espiritual. Por quê? Porque o coração está fechado para mudanças. É uma plaquinha assim, ó: fechado para mudanças. Não estou aberto a mudar, não estou aberto a aceitar mudanças, mesmo que Deus proponha. Aí o que acontece, irmãos? Deus não muda ninguém que não quer. Deus não muda ninguém na marra. Deus não é mal educado, que Ele dá um chute na porta do seu coração e entra e vai falar: ó, não quero nem saber, vou invadir o seu coração e vou mudar você na marra. Deus é assim, irmãos? O Deus que eu conheço, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e com Ele eu cearei. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus, Ele bate. Se você abrir, Ele entra. E se Ele entrar, Ele muda. Mas porque você abriu, porque você teve coragem de trabalhar em parceria com Deus. Às vezes, a mudança que Deus quer fazer em nossas vidas precisa ser operada em parceria conosco. Deus não vai fazer se nós não quisermos que Ele faça. Todos estão entendendo o que eu estou ministrando aqui, irmãos? Bem, irmãos, temos que renunciar. Temos que renunciar. Muitas vezes um atleta, ele renuncia a determinadas situações, porque ele pensa assim: se eu não renunciar a essa situação, eu vou entristecer pessoas, eu vou comprometer o meu rendimento, eu vou comprometer o meu desempenho, eu posso comprometer a condição de alcançar o prêmio, então eu vou deixar isso de lado. E muitas vezes é isso que Deus espera de você, que você deixe muitas vezes de buscar coisas para você, somente pensando em você, sem se preocupar se você está entristecendo outras pessoas, sem se preocupar se você está comprometendo seu desempenho espiritual como um cristão que deve viver em santidade, um cristão que deve ser fiel a Deus, um cristão que deve pregar o Evangelho, um cristão que deve evangelizar pessoas. Às vezes você não está fazendo nada disso, você não está evangelizando, você não está santificando a sua vida, você não está aumentando o seu nível de fidelidade a Deus. Por quê? Porque você está escolhendo coisas que só satisfazem os interesses da sua carne. E a Bíblia diz que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a carnalidade, né? O crente está muito carnal hoje. O crente não quer orar, o crente não quer ler a Bíblia, o crente não quer estar na igreja, o crente não quer ser corrigido. Quando ele erra, ele não quer que fale que ele está errado. Então é difícil nos dias de hoje, né? É difícil hoje o crente muitas vezes avançar na sua vida cristã com esse tipo de postura. Então nós que estamos aqui hoje precisamos avaliar: eu estou vivendo como um crente vitorioso porque estou crescendo na fé, estou aumentando a minha intimidade com Deus a cada dia, estou me tornando mais fiel ao Senhor, estou sendo um crente mais relevante para levar vidas a Cristo. Isso são sinais, vamos dizer assim, da vida de um crente vitorioso. Eu estou sendo esse crente, ou estou apenas sendo um crente que aceitou a Jesus, foi salvo, mas na hora de brigar eu brigo, na hora de discutir eu discuto, na hora de ofender eu ofendo, na hora que eu tenho que estar na igreja eu estou na frente da televisão, vendo muitas coisas que não acrescentam nada na minha vida. Que tipo de crente que eu estou sendo, né? Então essa avaliação eu não posso fazer por você, você tem que fazer no seu coração. Aonde você quer chegar? Qual é o alvo? Qual é o objetivo que você quer alcançar, né? Essas avaliações nós temos que fazer dentro do nosso coração. Amém, igreja?
Posso passar para o terceiro tópico aí? Se você quer ser um cristão vitorioso, você precisa, terceiro, aprender a ignorar e resistir aos estímulos negativos da torcida contrária, ou da torcida que torce pela tua derrota, que torce para que você caia, que torce para que você falhe, que torce para que você fracasse. Eu estava vendo esses dias aí, eu fiquei assim, no horário do almoço, vendo a ginástica, me chamou muita atenção a ginástica artística, e eu vi um dos comentaristas dizendo assim: nós temos que torcer para Simone Biles, não, tipo assim, torcer contra, né? Para que a Rebeca ganhe, nós temos que torcer contra e tal. Alguém falou assim, aí eu falei: está torcendo contra para que a outra possa ter o melhor resultado, né? Então existe a torcida contrária, existe a torcida que fica esperando que você erre, que você caia, que você falhe. A torcida contrária é aquela que torce contra você para que o seu adversário te vença. E quando eu trago isso para a nossa vida espiritual, irmãos, eu penso que o mundo, ele se levanta como uma torcida contrária na nossa vida, com o objetivo de nos levar a cair muitas vezes, para que o diabo prevaleça na nossa vida, para que o inimigo prevaleça na nossa vida. Pela influência de Satanás, existe uma multidão de pessoas que torcem, infelizmente torcem muitas vezes, para que o teu casamento acabe, para que você caia, né, dentro da sua relação conjugal, para que você adultere, para que você se entregue aos vícios. Existe uma multidão, muitas vezes, de pessoas influenciadas pelo inimigo, que torce para que você se prostitua, para que você haja com desonestidade no seu trabalho, para que você perca o seu prazer pelas coisas de Deus e encontre o seu prazer nas coisas do mundo, nas coisas mundanas, né? Mas eu quero dizer para você, querido, assim como existe uma multidão de gente que torce para você cair, existe um Deus que se levanta para te manter em pé. Existe um Deus que trabalha 24 horas por dia para te manter em pé. Mas você tem que assumir um compromisso com Ele. Porque se nós, irmãos, ficarmos muitas vezes ouvindo o que o mundo diz, recebendo, irmãos, os estímulos negativos que o mundo traz para o nosso coração, a gente desiste, a gente cai, a gente acaba fracassando na nossa caminhada. O que eu posso fazer para vencer a torcida contrária? Primeiro, eu tenho que olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, acho que versículo 3: olhando firmemente para quem? Jesus, autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para Jesus, irmãos, todos os dias, considerar o que Ele sofreu por mim, considerar, irmãos, as afrontas que Ele sofreu por amor à minha vida, todo o sacrifício, toda a dor que Ele passou por mim naquela cruz, renovar no meu coração o meu amor por Cristo, e dedicar a Ele a minha vida novamente, todos os dias, dedicar a minha vida ao Senhor. O que me mantém em pé não é apenas ter me convertido a Cristo lá atrás, é me converter a Cristo todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer: Senhor, o Senhor é meu Senhor e o meu Salvador. O Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Novamente meu coração está rendido, novamente meu coração está convertido ao Senhor. É o Senhor que manda, é o Senhor que dá as diretrizes, é o Senhor que governa a minha vida. Então nós temos que olhar constantemente para Jesus, irmãos, porque se olharmos muitas vezes para as pessoas, nós vamos cair. Se olharmos muitas vezes, irmãos, para o ser humano, nós vamos falhar. Por isso nós temos que manter os nossos olhos em Cristo. Mas segundo, nós também podemos olhar para aqueles que torcem pela nossa vitória. Assim como tem gente que torce para você cair, tem gente que torce para você vencer. Amém? Amém, igreja? Então nós temos que valorizar essas pessoas,
aqueles que nos convidam para estar na igreja, aqueles que nos convidam para orar, aqueles que nos convidam para ler a Bíblia, aqueles que sempre têm uma palavra de fé para trazer ao nosso coração e nos levar para mais perto de Deus, são aqueles que estão torcendo pela nossa vitória. O problema de muitos crentes é que, ao invés deles ignorarem quem torce contra eles e valorizar quem torce a favor, faz tudo ao contrário. Ignora aquele que está ali chamando ele para orar, chamando ele para buscar, e dá ouvidos àqueles que estão preocupados com os prazeres da vida. E aí muitas vezes a gente acaba caindo, né, no meio do caminho. Então nessa noite, aprenda a ignorar aqueles que torcem contra você. Se concentre em Cristo, se concentre nas pessoas que, firmadas em Deus, estão torcendo pela tua vitória, estão trabalhando para te dar apoio, para te dar condições de vencer. Amém, igreja? Quarto ponto, irmãos, se queremos ser cristãos vitoriosos, quarto ponto, precisamos ser resilientes, ou seja, devemos estar dispostos a nos levantarmos todas as vezes que cairmos. Ser resiliente é não se conformar em ficar caído. Eu pergunto para os irmãos: atletas caem? Cai ou não cai, irmãos? Atletas sofrem derrotas momentâneas? Sim ou não? Fiquei triste com o tenista, né, o mesa tenista lá, o Hugo Calderano. Queria tanto que ele ganhasse uma medalha, né? Mas ele sofreu algumas derrotas momentâneas, né? Derrotas momentâneas, falhas, quedas, são situações comuns na vida de um atleta. Mas só que o que acontece? Todas as vezes que eles caem, que eles falham, que eles sofrem derrotas momentâneas, o que eles fazem? Eles se levantam e avançam novamente. Eles não ficam prostrados, eles não ficam caídos, eles vão adiante. Todos nós corremos o risco de falhar, irmãos. Todos nós corremos o risco de errar. Todos nós corremos o risco de cair em algum momento na nossa vida cristã. O que não pode é nós ficarmos caídos. O reino de Deus não é feito de pessoas perfeitas, mas de pessoas arrependidas que não aceitam ficar caídas diante do pecado. Todos nós estamos aqui, podemos cair. O que vai definir se somos vitoriosos ou derrotados é ficarmos caídos ou nos levantarmos. Que nem aquele crente que diz: pastor, eu menti, aí eu pedi perdão. Passou um tempo, eu menti de novo, aí eu pedi perdão. Passou um tempo, eu menti, e agora eu estou fazendo de tudo para não mentir. Ou seja, a pessoa errou, mas ela não se conformou em continuar no erro. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós, irmãos. Errei nessa situação, caí, errei, mas eu não quero continuar caindo. E isso se aplica para as outras coisas, para as outras situações, se aplica para outras situações da nossa vida. Estou dando um exemplo de mentira, mas pode ser pornografia, pode ser maledicência, pode ser o hábito de falar palavrão, pode ser o hábito de reclamar. Enfim, o que nós não podemos é aceitar ficarmos caídos naquele erro. Então, o atleta, ele cai, mas ele se levanta. E assim deve ser você. Assim, irmãos, devemos ser cada um de nós. Irmãos, é maravilhoso quando você olha para a Bíblia e você vê pessoas que caíram, mas se levantaram e recomeçaram e foram adiante. Quantos aqui lembram da história do filho pródigo? Diz a palavra de Deus que aquele filho, ele sai da casa do pai, pega a sua parte da herança, gasta tudo, aí ele fica na miséria. Aí na miséria, quando ele está sem dinheiro, querendo se alimentar com comida de porcos, ele cai em si. Cair em si significa: errei, reconhecer que errou, se arrepender e voltar atrás. Isso é cair em si. Cair em si é se arrepender, reconhecer que errou e voltar atrás. Só que para ter esse tipo de atitude, a pessoa tem que vencer o orgulho. Tem muita gente que erra, cai,
mas muitas vezes não quer se arrepender e nem voltar atrás por causa do orgulho. Mas aquele filho, ele tinha humildade no coração, ele se arrependeu e ele voltou. O que aconteceu? O pai o acolheu de volta, lhe devolveu a condição de filho. Ele aprendeu com os seus erros, ele não ficou caído, ele se levantou. Deus é o Deus que levanta aqueles que se arrependem. Amém? Se você se arrepender, se você dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, mas eu quero mudar, Deus te levanta, Deus te coloca em pé de novo, Deus te dá a condição de avançar novamente. Então, como um atleta que cai e se levanta, assim muitas vezes precisamos ser cada um de nós. Amém, igreja? Em último lugar, se queremos ser atletas vitoriosos, precisamos investir na nossa preparação. O atleta, ele busca duas coisas básicas para poder alcançar o prêmio. Ele procura vencer os seus adversários e buscar a aprovação daqueles que o julgam. E foi isso que o apóstolo Paulo disse, né? Ele disse: antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele não queria ser reprovado, ele queria ser aprovado por Deus. E ele entendia que precisava vencer a si mesmo, vencer os seus inimigos. Às vezes o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. Tem o diabo, tem a nossa carne, tem o mundo, são os inimigos que nós temos que vencer. Nós temos que vencer o pecado, temos que vencer o mundo, temos que vencer a Satanás e buscar a aprovação de Deus. E isso começa onde? Começa na nossa mente, começa aqui dentro, na nossa mente. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são da onde, irmãos? Do alto, que são de cima, e não nas coisas que são de baixo, ou que são da terra. Vou fazer uma pergunta, irmãos. Quando nós estamos aí numa festa, pessoal bebendo e tal, e a gente num ambiente desse, a gente consegue pensar em céu, a gente consegue pensar nos propósitos do céu, a gente consegue pensar nas coisas que são do céu? Quem aqui que está no meio de uma festa e está lá pensando em céu, pensando em anjo, pensando nos propósitos de Deus? Não consegue. Mas quando você está na igreja, lendo a Bíblia, sendo confrontado com as verdades espirituais, você pensa ou não pensa nas coisas do céu? Então quer dizer que você precisa valorizar a questão de congregar, você precisa valorizar a questão de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque quando você está congregando, quando você está recebendo a palavra, você começa a pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Só que muitas vezes, o que a gente tem visto é que os crentes estão cada dia mais distantes da igreja, distante de congregar, distante da leitura da palavra, mas muito próximos das coisas do mundo. Aí o que acontece? A nossa mente, ela fica muito voltada para as coisas da terra. Preciso ganhar dinheiro, preciso viajar. Nada disso é pecado, irmãos. Viajar é bom, ganhar dinheiro é bom. O problema é quando nós fazemos disso o centro da nossa vida. Eu vivo para ganhar dinheiro, eu vivo para curtir a vida, eu vivo para buscar diversão. Aí a sua vida vai para o buraco. Por quê? Porque essas coisas não foram feitas para ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Jesus. Quando Ele não está no centro, tudo desequilibra. Nós começamos a nos afastar da fé, nós começamos a nos afastar da vontade de Deus. Por quê? Porque o centro da nossa vida não é Cristo. Quando você vive para as coisas da terra, você começa a dar sobras para Deus, a sobra do teu tempo, a sobra da tua dedicação. Você começa a dar o que sobra. Se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu leio a Bíblia, se der tempo eu oro.
Isso é dar as sobras para Deus. E o seu melhor você está dando o quê? Para o mundo, para os prazeres do mundo, para os seus sonhos de realização e de sucesso no mundo, ganhar dinheiro, ter uma vida boa. Irmãos, quantas pessoas estão indo por esse caminho e estão perdendo a fé? Estão perdendo a conexão com Deus. Por quê? Porque o coração se encheu do mundo, dos prazeres da vida, dos valores materiais. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Para a gente encerrar essa palavra, 1 Timóteo. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler até o 10. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, ou Davi vai projetar ali. 1 Timóteo 6, 6 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha o versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Esse texto para mim aqui é muito claro, irmãos. Nós temos que saber nos contentar com aquilo que Deus nos dá. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vive loucamente buscando a sua realização somente naquilo que é material, vive loucamente buscando enriquecer, pode perder a sua fé, pode se afastar de Deus, como aconteceu com muitos. Diz esse texto: muitos foram, irmãos, submergidos na perdição e na ruína, porque não tiveram controle do seu amor pelo dinheiro, Irmãos, dinheiro não é pecado, dinheiro não é problema, desde que você não ame o dinheiro. Se o dinheiro for um instrumento nas suas mãos, se o dinheiro for uma ferramenta nas suas mãos, vai ser bênção. Mas se você amar o dinheiro, acabou. A sua vida vai se encher de problemas. Então, se nós queremos ser cristãos vitoriosos, precisamos nos preparar. E essa preparação começa aqui, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós colocamos como alvo na nossa vida. Aquilo que mais ocupa a nossa mente vai dar direção para as nossas ações. Se nós pensamos só nas coisas de baixo, são as coisas de baixo que vão conduzir a nossa vida. Mas se nós pensamos nas coisas do alto, as coisas do alto vão começar a dar o rumo que nossa vida precisa. Quem recebe essa palavra no seu coração? Fique em pé nesse momento, vamos estar orando.